Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 e 57. Assim que você localizar, chegue perto de alguém que não tem o Evangelho e mostra para esta pessoa onde que nós vamos ler. O irmão João, que andou ali muito próximo do Senhor Jesus, que compartilhou da sua intimidade de uma maneira toda especial, porque ele reclinava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus, escreveu, registrou que Jesus declarou o seguinte aos seus inimigos, aqueles que não acreditavam nele, as pessoas que o acusavam de ser um homem delirante, de ser um enganador, acusaram Jesus até de ter demônios. Jesus disse o seguinte para estas pessoas, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Muito bem, só até aqui. Nós vamos nos aprofundar um pouco nesse diálogo, nesse texto, e ver por que Jesus estava dizendo esta frase, esta explicação. Desocupe as tuas mãos agora e com o poder do Espírito Santo, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Você que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, aplaude mais ainda. Agora só quem é salvo, aplaude mais ainda. Isso. Agora só os que têm boca digam glória a Deus. Isso, os que têm fôlego de vida digam glória a Jesus. Isso, aplaude mais ainda e por tua própria vontade. Vá dizendo glória ao teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Ó Deus, recebe o louvor da tua igreja, o aplauso do teu povo. E enquanto este louvor está subindo, vai derramando bênção sobre este lugar. E abençoe agora a pregação da tua palavra. Ocupa o nosso lugar neste momento. Que não sejamos nós a aparecer, mas que o Senhor apareça no nosso lugar. E que não seja a nossa boca a falar, mas que a tua boca fale por nós. Para que esta palavra não seja do homem, mas seja a tua própria palavra. E que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Realmente, há 2000 anos atrás, Jesus, com 30 e poucos anos de idade, dizer aos judeus que conhece Abraão pessoalmente e que Abraão também o conhece, aquilo só podia ter causado incredulidade, porque afinal de contas, Abraão viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Então Jesus estava fazendo uma afirmação extremamente pesada. Como que uma pessoa que tem 30 e poucos anos pode conhecer pessoalmente alguém que viveu há 2000 anos antes dele? Ou seja, para a nossa geração, Abraão está distante 4000 anos. É uma coisa terrível. E os judeus ficaram furiosos por causa desta afirmação. E agora eu quero, então, voltar no tempo. Vamos ver se Abraão teve realmente um encontro com o Senhor Jesus e como que ele teve esse encontro e se é verdade que ele realmente conheceu Jesus e que Jesus também o conheceu. Quando os judeus disseram, você ainda não tem nem 50 anos e está dizendo que conhece Abraão, Jesus respondeu o seguinte, veja o versículo 58. Em verdade vos digo que
antes que Abraão existisse, eu sou. Amém, igreja? Essa palavra eu sou é o nome de Jeová ou Yahvé ou Javé. É o verbo no presente quando Deus apareceu para Moisés e falou: Moisés, vai lá libertar o meu povo que está no Egito. Moisés falou: tá bom, eu vou, mas quando me perguntarem qual é o teu nome, o que eu digo? E Deus disse o seu nome. Veja lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, por que Jesus complicou mais ainda a mensagem ao dizer para o povo: antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo 3,14, Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ora, eu sou é o nome de Deus. Jesus então está se declarando o próprio Deus. A reação dos judeus ao ouvirem esta frase está no versículo 59. Voltamos para João 8,59. Então os judeus pegaram pedras para lhe atirarem. Porque uma pessoa que blasfemasse podia ser morta, apedrejada. E os judeus então pegam pedras para atirar em Jesus, porque ele está dizendo que ele mesmo é o eu sou, que ele é o próprio Javé, que ele é o próprio Deus. É lógico que os judeus não conseguiram matar Jesus, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus está afirmando que ele existiu antes de Abraão. Então vamos ver como que era a vida de Abraão, quando ele não era ninguém, não era nada, e aconteceu um fato na sua vida que iria mudar toda a história da humanidade. Abraão estava vivendo na Babilônia, uma região do mundo antigo altamente desenvolvida, porém extremamente supersticiosa, uma região que acreditava em vários deuses, que acreditava em magia negra, que fazia sacrifícios humanos para os deuses pagãos, e Abraão ali começa a acreditar num Deus invisível, num Deus diferente dos deuses da Babilônia. Mas note que aquele pressentimento que Abraão tinha de um Deus que não pode ser visto, nem apalpado, um Deus que não pode ser representado por estátuas, por imagens, aquilo era apenas uma intuição espiritual de Abraão. Ele não tinha ouvido uma pregação sobre o único e verdadeiro Deus. Não havia uma Bíblia sagrada para que ele pudesse estudar. Não havia pastores que ministrassem acerca do verdadeiro Deus. Aliás, o que a terra mesmo acreditava e os seus moradores criam eram em muitos deuses. Cada um tinha o seu padroeiro. E Abraão, instintivamente, talvez já sendo tocado pelo Espírito de Deus, começa a acreditar nesse Deus estranho, nesse Deus invisível. Veja comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que Abraão, mesmo morando na Babilônia, um local altamente maligno, dominado por demônios, Abraão ali, ele recebe uma mensagem. Não a mensagem de um pregador, não a mensagem de um pastor ou qualquer religioso. Ele recebe uma palavra diretamente de Deus. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, o nome dele ainda era Abrão, com um A apenas: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ao receber aquela palavra,
Abrão não ficou pensando, será que foi fruto da minha imaginação? Será que eu estou imaginando coisas? Será que realmente eu ouvi Deus falar comigo? Esse Deus que eu creio que é diferente dos deuses da Babilônia, esse Deus que possui todas as coisas, será que realmente ele falou comigo? Abraão não duvidou. E ao ouvir a ordem, sai do meio da tua parentela, ou seja, sai da tua casa, sai do meio da tua família, sai da cidade onde você está vivendo, larga tudo e vai para onde eu te mostrarei. Deus não disse o local, nem deu um mapa, nem ensinou uma rota. A única ordem, primeiramente, foi sair. E Abraão juntou tudo. A esposa, o sobrinho, os empregados que ele tinha, e mesmo tendo 75 anos de idade, ele podia falar, não, já estou velho, eu não vou sair daqui, eu tenho minha vida inteira aqui, eu vivi aqui, não vou sair não. Mesmo assim, ele obedeceu à voz do Senhor e se retirou de Harã. E quando nós ouvimos ou lemos que Abraão partiu, parece uma coisa tão simples, né? Abraão partiu, juntou tudo e partiu. Parece que ele saiu da Babilônia para ir ali, em Canaã. Mas a distância que ele iria percorrer a pé, levando tralha, tendas, empregados, gado, tudo que ele tinha, não era uma distância pequena. Imagine que é uma distância maior do que daqui ao Rio de Janeiro. Imagine que dê aproximadamente 550 quilômetros de distância. E Abraão não ficou perguntando, como é que eu vou? Pego ônibus? Não, não tinha ônibus. Avião? Não, não tem ponte aérea. Abraão não ficou perguntando, ele simplesmente ouviu a palavra, creu naquela palavra e se pôs a caminho. Qual foi o entendimento de Abraão? Ainda Abrão, naquela ocasião, eu tenho certeza que não foi fruto da minha imaginação, eu tenho certeza que alguém falou comigo, e pelo tom da voz que eu ouvi, eu acreditei que é Deus, porque ele se identificou como o Senhor, e eu vou fazer o que ele está mandando. Qual o primeiro passo de Abraão, ou Abrão? Ouviu a palavra de Deus e partiu. Hoje você tem um privilégio muito maior do que Abraão no início, porque hoje você tem toda a palavra de Deus revelada, de Gênesis até Apocalipse. Hoje você sabe de fatos que irão ainda acontecer, como por exemplo a volta do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final. Você lendo o livro sagrado, você tem uma visão completa do futuro. Mas Abraão não tinha visão nenhuma. Tudo que ele tem era apenas uma palavra. Uma palavra que quando falou com ele, ele tinha certeza que era a palavra de Deus. Hoje você está nos ouvindo. Você está ouvindo um pregador. Abraão não teve um pregador lhe falando. Talvez se Deus falasse no teu coração, você iria duvidar. Foi coisa da minha cabeça, foi imaginação minha. E talvez você não cresce. Mas o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou, bem-aventurados sois vós, os vossos olhos, que veem que vós vedes. Porque muitos reis e profetas gostariam de ter visto o que vós vedes e ouvido o que vós ouvis e não puderam. Muitos no passado queriam ter tido esta oportunidade. Hoje você está aqui, amado. Eu quero te declarar isto com toda a certeza do meu coração. Eu estou abrindo a minha boca, mas não sou eu que estou falando. Eu estou falando com você, mas não é o pastor João Ribe. É o Cristo que vive em mim. É o Espírito de Deus que está dentro de mim. Ele está te chamando agora para você largar tudo e vir aos seus pés. Largar o mundo, largar o terreiro, largar a superstição, largar as trevas e vir ao Senhor Jesus. Quando Abraão ouviu só este chamado, uma palavra, ele obedeceu. A partir daí coisas começaram a acontecer na sua vida. Houve um progresso espiritual. De uma palavra que ele ouviu, ele passou a ter visões. Acompanhe comigo ainda no livro de Gênesis, no capítulo 15.
como a coisa vai progredindo quando você obedece. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão recebe a palavra e uma visão. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele falava coisas das vidas das pessoas que as deixavam totalmente assombradas. E as pessoas ouvindo aquelas palavras que Ele falava sobre suas vidas particulares, quando Jesus descrevia detalhes da intimidade da pessoa, ou dissesse: olha, eu te vi debaixo da figueira, você já teve 5 maridos, o que agora tens não é teu marido, e coisas desse tipo, as pessoas ficavam estremecidas. Um dos discípulos, quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, antes que te chamassem, eu te vi ali debaixo da figueira, ele caiu de joelhos no chão e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você está acreditando em mim? Só por causa disso? Na verdade eu te digo que a partir de agora vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Meu amado, se você primeiro atender a palavra de Deus, sair de onde você está, obedecer à voz do Senhor, você não vai ficar só na palavra não, você vai ver a glória de Deus, os seus olhos vão se abrir, você vai ver prodígios e maravilhas, você vai ter visões dos céus, você vai ouvir a voz de Deus, coisas tremendas irão acontecer na tua vida. Abraão foi experimentando esse progresso espiritual. Muito bem, de visão agora, ele vai ter um contato, vamos dizer, físico. Um contato físico. Acompanhe comigo aqui em Gênesis, no capítulo 18, o versículo 1 e 2. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Nós sabemos, lendo todo o capítulo 18, que esses 3 varões que estavam ali em pé eram, na verdade, uma teofania. O que quer dizer isso? Quando Deus assume a forma humana e aparece para alguém, isso é uma teofania, quer dizer, Deus se materializando em um corpo. Abraão, ele olhou e viu 3 homens. Quem eram esses 3 homens? Ali descreve como anjos do Senhor, mas nós sabemos que não é apenas anjo. Por exemplo, aqui no versículo 22 diz que 2 daqueles foram embora para destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Isto é, face a face com o Senhor, tendo um contato, não apenas uma visão, mas um contato visual, estando em pé na frente do Senhor, contemplando a sua formosura. Então sabemos que era o Senhor que estava junto com aqueles 3. Muito bem, era um dos 3. E quem eram os outros 2? Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas aqui não está dando nome, mas sabemos que é já uma clara indicação no Antigo Testamento a respeito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a revelação de Abraão ainda não é de Cristo. Jesus não falou lá para os judeus, falou assim: olha, o Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Ele me viu e se alegrou. Aqui Abraão, ele está vendo, mas não identificou ainda o Senhor Jesus, se bem que está tendo um contato visual e físico com a Santíssima Trindade. Quando você, por exemplo, tem uma visão dessa, uma teofania, isso pode acontecer inclusive em sonhos. Você pode sonhar com o Senhor, ele aparecer para você, como apareceu a Salomão, como já apareceu a tanta gente. Como você também pode ver o Senhor
representado através de uma pessoa que para você é de Deus. Uma pessoa que você estima muito como uma pessoa de Deus, ela pode aparecer para você num sonho ou numa visão e te falar coisas que você vai ficar pensando, olha, sonhei com você. Não, mas não foi. Foi uma revelação, uma teofania, Deus se fazendo representar através de uma visão humana, para que você possa entender. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor. E queria que o pastor me explicasse. Eu falei, pois não, irmã, pode contar. E ela disse que estava na minha casa, e que eu estava sentado no sofá, e que ela descia a escada, e realmente eu morava naquela época numa casa que tinha escada, e ela descia a escada com um monte de roupa para passar. Mais um monte de roupa que ela vinha carregando e descendo a escada, e ela olhou para baixo, eu estava sentado no sofá, e ela falou assim, pastor, mas tudo isso? Eu vou ter que passar tudo isso? E ela disse que no sonho eu respondi, irmã, fica tranquila, é só 3 meses. Aí ela falou, pastor, me explica. Eu falei, isso está mais na cara do que nariz. Um monte de roupa para passar é trabalho, é luta, é tribulação. Você vai ter que passar tudo isso. Mas fique tranquila que são só 3 meses. 3 meses você vai passar nessa situação. E eu expliquei para ela, irmã, não foi comigo que você sonhou. Eu não apareci no teu sonho. Tem gente que diz, pastor, você apareceu no meu quarto hoje. Olha, eu garanto que não. Eu estava dormindo e você não sabe como eu durmo. Quando você tem uma visão desse tipo, você pode ter certeza. Deus está te aparecendo para te falar algo muito importante. E ali Deus apareceu visualmente para Abraão ainda, que Deus está mudando seu nome para Abraão, pai de multidões. Então, Abraão experimenta um progresso espiritual. E durante esse progresso espiritual, aconteceu uma coisa tremenda. Abraão passou a viver pela fé e ele encarava tudo, viu? Ele não tinha medo de mais nada, guerreava contra 5 reis, ia sozinho, vencia. Ele enfrentava batalhas, ele não ficava escolhendo lugar, não. Quando ele se separou de Ló, ele falou para Ló o seguinte, Ló, para a gente não ficar brigando, você é meu sobrinho, isso não pega bem. Nós dois somos de Deus. Então faz o seguinte, Ló. Escolhe, se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar para mim que você vai para a esquerda, então eu vou para a direita. Se você falar para mim que você vai para frente, então eu vou para trás. Se você falar para mim que você vai para trás, então eu vou para frente. Escolhe, Ló. Escolhe o lado que você quer ir. E Ló olhou e escolheu as regiões de Sodoma e Gomorra, que os campos eram verdejantes, tinha muito pasto, e era uma região muito próspera. E Abraão foi em direção contrária ao que o seu sobrinho tinha escolhido. O que era isso? Abraão já estava vivendo pela fé. Ele sabia que não dependia de coisas terrenas para ser abençoado. Tanto faz, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolhe para onde você quer ir, porque para onde quer que eu for, o Deus Todo-Poderoso estará comigo e eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. Abraão aprendeu a viver pela fé. Então, no meio desta experiência toda, aconteceu uma coisa, olha, 2000 anos antes de Cristo, hein? Aconteceu uma coisa que é realmente para você ver a comunhão plena que Abraão tinha com Deus. Leia comigo ali, ainda no livro de Gênesis, quando Abraão, ele está em guerra com aqueles reis, fazendo ali travando uma luta terrível contra os seus inimigos, e ele vai e derrota 5 reis de uma vez. Ele está voltando daquela guerra 5 vezes mais rico, 5 vezes mais forte, 5 vezes mais poderoso. Quer dizer, o homem está crescendo mesmo, está sendo muito abençoado. Tudo que ele faz é abençoado. Batalha que ele entra, ele ganha. Não importa quantos sejam os seus inimigos. Nessa hora em que ele volta da batalha, acontece uma coisa profética. Veja, Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, ele encontra com o rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém, quer dizer paz. Paulo, quando conta este fato, diz que Melquisedeque é rei da justiça, e que aquilo que Melquisedeque ofereceu para Abraão, pão e vinho, na verdade já era o símbolo da Santa Ceia. Aquilo que o próprio Cristo iria oferecer mais tarde. Então, olha os aspectos da vida espiritual de Abraão. Começou ouvindo a palavra. Progrediu para uma pessoa que passa a ter visões. Cresce para um contato visual e físico. E tem, 2000 anos antes de Cristo, uma santa ceia dada pelo rei de Salém, por Melquisedeque, o sacerdote eterno. Então, o que Abraão está vivendo? Uma comunhão plena, uma comunhão total. Mas ele ainda não viu o Senhor Jesus. Vamos voltar lá para São João capítulo 8, versículo 56, para a gente compreender o que Jesus está dizendo aos judeus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus está dizendo que Abraão o viu, o conheceu e se alegrou. E quando que aconteceu isto? Pois bem, Abraão estava com 100 anos de idade. Finalmente Deus lhe dá o filho prometido, nasce Isaque. E quando este menino cresce, Deus agora vai provar Abraão em tudo aquilo que ele acredita que Abraão vai responder positivamente. Esta prova que Deus está fazendo com Abraão não é para Deus saber se Abraão é fiel. É para que fique registrado aqui a fidelidade de Abraão. Porque Deus já sabe o que Abraão vai fazer. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele disse: eu sou o que sou. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece não apenas as coisas que já aconteceram e estão acontecendo, como as que ainda não aconteceram. Então Deus, evidentemente, sabe qual vai ser a reação de Abraão. Abraão é que não sabe ainda. Abraão é que ainda não teve esse contato com o Senhor Jesus, que ainda não viu Jesus. Agora ele vai ver. Amém, igreja? É agora que ele vai ver o Senhor Jesus e vai se alegrar. E a alegria dele vai ser muito grande. Deus diz: Abraão, pega o teu único filho, o filho que tu amas, vai até o lugar que eu te mostrarei, vai até Moriá, e ali me oferece o teu filho, o teu único filho, em sacrifício. E Abraão pega o filho, o cutelo, a lenha, o fogo e vai. Viaja até as montanhas de Moriá, onde mais tarde Salomão iria construir o grande templo. Mas ali é só uma grande pedra. Ali o filho de Abraão pergunta: pai, eu estou carregando a lenha aqui nas costas, eu estou carregando fogo e o senhor está com o cutelo nas mãos. Mas cadê o cordeiro? Então Abraão diz: não se preocupe que Deus proverá. Quando eles chegam lá no alto da pedra de Moriá, nós estivemos nessa pedra, uma pedra tremenda. Hoje tem uma mesquita muçulmana construída em cima. E ali Abraão amarra Isaque, coloca o menino vivo sobre a lenha e vai sacrificá-lo. Não apenas ele vai degolar o próprio filho com o cutelo, vai ferir o filho de morte, derramar o seu sangue, como depois ele vai colocar fogo no cadáver.
Ele vai cremar o próprio filho. Então é aqui que Abraão vai ter o encontro verdadeiro com Deus e vai ter uma visão do Senhor Jesus. Veja comigo no capítulo 22 de Gênesis. Versículo 10 em diante. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Muito bem, Deus não quer sacrifício humano. Era uma prova apenas para ver a fidelidade de Abraão, se ele era capaz de abrir mão de tudo que ele mais amava para amar Deus acima de todas as coisas. Então agora Abraão sabe que por amor a Deus ele é capaz de chegar às últimas consequências. Então Deus diz: não precisa fazer sacrifício nenhum, não mate o seu filho não. E quando ele olha na direção da voz, quando ele olha para trás, versículo 13 diz o seguinte: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Grifa aí: em lugar de seu filho. Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou muito naquele dia. Ele viu o meu dia. Que dia? Que dia que Abraão viu que ele se alegrou demais? Foi aquele dia em que ele ia matar o próprio filho. Que ele sabia que Deus queria um sacrifício de sangue. Que Deus queria algo especial de muito valor, algo que fosse único na terra. Isaac era único. Ali quando Abraão foi matar o próprio filho, ele estava triste com aquilo que iria fazer, mas por amor a Deus ele faria. Mas na hora que ele foi interrompido pelo anjo, e que ele olhou para trás e viu o cordeiro, foi aí que ele sentiu alegria. Ele viu um cordeiro preso no mato pelas pontas. Quer dizer, estava ali preso no espinheiro. O que isto representa? O que Abraão estava vendo naquela hora? Poucas pessoas tiveram esta visão de Abraão. Podemos dizer que Isaías teve esta visão, que João Batista teve esta visão. Isaías, quando olhou e viu, ele disse: como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. E João Batista, quando viu também esta visão, João Batista disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão foi pegar aquele cordeiro preso pelas pontas num espinheiro, ele estava tendo uma visão do Senhor Jesus com a coroa de espinhos sobre a cabeça. O cordeiro de Deus preso pelas pontas. Preso pelas pontas, preste atenção, pelas pontas das mãos, pelas pontas dos pés, preso ali no espinheiro. Então o Senhor Jesus estava aparecendo para Abraão, e esta era a grande visão que trouxe alegria para Abraão, porque ele disse para Isaac: meu filho, você não vai mais morrer, porque Deus preparou o cordeiro poderoso para morrer no teu lugar. Ele vai ser sacrificado no teu lugar. Existe um cordeiro de Deus preparado para o sacrifício no nosso lugar. A alegria de Abraão foi esta. E quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, foi esta alegria que Abraão sentiu. No livro de Apocalipse, há 26 referências sobre o Senhor Jesus, onde ele é chamado pelo nome de Cordeiro. Vamos ver algumas? Apocalipse capítulo 5, verso 6. Agora deixa o teu livro aí aberto em Apocalipse, que nós vamos ler algumas destas visões. Porque o Senhor Jesus, ele não é visto no céu como o Galileu ou como o Nazareno.
O céu, todos os seres celestiais, quando vem o Senhor Jesus, o vem como cordeiro. Unicamente como cordeiro. E você precisa ter esta visão também. É esta a visão que o Senhor Jesus quer que você tenha dele. Apocalipse capítulo 5, verso 6, está escrito assim: e olhei, João olhou. Abraão não escreveu, ali não foi dito, e olhei? Pois bem, e olhei. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por que Abraão ficou contente com aquela visão? Porque ele sabia que aquele cordeiro que ele estava sacrificando, e que depois derramaria o seu sangue ali em Moriá, era aquela visão do que o Senhor Jesus, ele mesmo iria fazer como cordeiro de Deus. Mas Abraão sabia que o cordeiro, se fosse Isaac o cordeiro, ele poderia matar o próprio filho. E mesmo que o filho ficasse reduzido a cinzas, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Então aqui João está dizendo que ele vê o cordeiro como tendo sido morto. Sim, ele foi morto. O mundo todo vê Jesus morto. Vê Jesus como alguém que viveu no passado, foi injustiçado e que retrata toda a maldade humana. Não compreenderam, não receberam, ele só pregou amor, foi incompreendido e o mataram. Usam esta visão para mostrar a maldade da humanidade. Até aí, tudo bem, a visão é correta, a ideia é correta, a humanidade é má, matou o Senhor Jesus, mas o Cordeiro de Deus, ele foi morto, mas não continua morto, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro eterno que está na glória de Deus. Veja, vamos ver rapidamente, o versículo 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No versículo 12, está escrito assim: e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. O versículo 13 conclui: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Igreja, o que o Cordeiro de Deus está querendo receber de você, do mesmo modo que é feito lá nos céus. Atenção, ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre, amém. Então dá glória a Deus, abre a tua boca, dá glória ao Cordeiro de Deus, aquele que foi morto mas vive para todos sempre. Ele é digno da tua honra, do teu louvor e da tua glória. O céu inteiro, quando vê Jesus, o vê como Cordeiro. Não o vê como Galileu, nem como Nazareno. O vê como Cordeiro. Esta é a visão que o céu tem. Vamos passar mais algumas? Capítulo 6, versículo 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão: vem e vê. É o Cordeiro, sempre com letra maiúscula. O versículo 16 diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ele é visto sempre como Cordeiro. Capítulo 7, versículo 9. Está escrito: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos.
O céu somente o vê como cordeiro. O versículo 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. Continuando, o versículo 14 declara: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. O céu não tem outra visão. Quando eles olham para Jesus, só se enxerga aquilo que Abraão viu preso no espinheiro, preso no mato pelas pontas. A visão que o céu tem do Senhor Jesus é de um cordeiro. Versículo 17: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Eu poderia ler todas essas referências, mas são muitas, são 26 referências no livro de Apocalipse, mostrando em várias passagens que o céu inteiro adora o Senhor Jesus como cordeiro, cordeiro com letra maiúscula. Qual foi a grande alegria de Abraão? Saber que ele não precisava matar o seu filho. E não precisava ninguém sacrificar o próprio filho ou se sacrificar a si mesmo, derramando o seu próprio sangue. Que Deus tinha preparado um cordeiro especial para fazer isso. E Deus amou Abraão e o abençoou de uma maneira extraordinária. E foi somente a partir daí que Abraão tomou realmente posse de todas as bênçãos e coisas extraordinárias aconteceram na sua vida. Voltando para Gênesis capítulo 22, no versículo 15, está escrito o seguinte: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus está dando a Abraão a certeza da multiplicação. Deus usa uma ilustração para Abraão compreender o tamanho da bênção. Deus mostra a Abraão que ele será multiplicado como as estrelas do céu. Eu tenho aqui um recorte de jornal, um pedaço de notícia e mais outra aqui, que diz, entre outras coisas, o seguinte: o Sol é apenas uma das estrelas da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa via, tá? É aquela reunião de planetas e estrelas que compreende o nosso sistema aqui, a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea. Aqui está dizendo que existem nessa galáxia aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Atenção, anote aí ao lado de Gênesis capítulo 22, no versículo 17, escreva esse número: 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Anote esse número, aproximadamente. É muita estrela, não? O mundo parece que tem 6 bilhões de habitantes, é isso mesmo? Quem está estudando e sabe direitinho, é isso mesmo? Quantos bilhões de habitantes tem na Terra? 6, é isso mesmo? Então, na nossa Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Deus está dizendo que vai multiplicar Abraão desta maneira. Mas surgiu agora, com o avanço da ciência, uma outra informação que nos deixa completamente humilhados. Olha o que diz esta notícia. Observações realizadas com o telescópio espacial Hubble sugerem que podem existir perto de 125 bilhões de galáxias. Veja, a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas.
iguais à nossa galáxia, tem, segundo os cientistas, 125 bilhões de galáxias. Não dá, eu já pirei com esse número. Eu não consigo calcular mais nada, nem contar, perdi a conta. Isso é até onde o telescópio espacial Hubble pode enxergar. E olha que é um telescópio vesgo e míope, porque a coisa continua muito mais. Sabe o que Deus tem preparado para você? Você que está ouvindo esse chamado para sair do mundo, para sair da superstição, para sair do terreiro, da macumbaria, da idolatria. Sabe o que Deus tem preparado para você que está ouvindo esta palavra? Deus tem preparado visões. Deus tem preparado contatos físicos. Deus tem preparado a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Deus tem preparado visões do futuro. Mas Ele tem preparado multiplicação para a tua vida. Se hoje você vier com obediência e colocar a tua vida aqui no altar de Deus. Se você colocar a tua vida em cima do altar e dizer: Senhor, eu estou me rendendo agora aos teus pés, Tu és o único e verdadeiro Deus. Então Deus vai responder para você: como provastes que me ama, como viestes aqui e colocaste a tua vida sobre o meu altar, então muitíssimamente eu te multiplicarei e te abençoarei como as estrelas que estão no céu. E você pode ter certeza que a bênção é infinita, que nunca você vai ter necessidade de mais nada, porque o Deus que fez todas estas coisas é o Deus que está te fazendo essa promessa. Abraão creu, sem ouvir pregação de ninguém, sem ter uma Bíblia Sagrada para estudar, sem ter o telescópio Hubble. Abraão creu em quem estava prometendo e foi obediente até o fim. Deus encontra as pessoas e as chama. Não foi Abraão que encontrou Deus. A intuição de Abraão, não se conformando com aqueles deusinhos, sabe? Aqueles deuses minúsculos da Babilônia. Abraão pensava: Deus não pode ser isso. Uma estátua que a gente carrega no bolso ou pendura no pescoço. Deus não pode ser uma imagem que a gente coloca dentro de casa. Não, Deus não pode ser isso. Abraão sentia que aquilo não era nada de Deus. E o fato dele estar querendo a verdade fez com que um dia Deus o encontrasse. Hoje você está aqui ouvindo. De alguma maneira você sentiu que aquela religião que você até nasceu, que você estava, você sentiu que não dava mais, não te trazia satisfação. Você tentava ser uma pessoa religiosa, mas aquilo não te dava nada. Você não tinha poder nenhum, alegria nenhuma, a tua vida angustiada. Aí você começou a sentir dentro do seu coração que com certeza deveria existir algo maior. E você foi sentindo sede, foi sentindo vontade, um desejo de buscar. E a tua alma começou a clamar: eu quero conhecer a verdade, eu quero ver a verdade, eu quero saber o que realmente existe. Então o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele te encontrou aonde você estava. E Ele falou no teu coração, e você veio hoje aqui nesta igreja. Hoje você está tendo um contato poderoso, não com uma religião, não com uma igreja, mas com aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus. Ele está te chamando agora para colocar a tua vida diante do altar, porque Ele tem coisas tremendas para fazer com você. Aquilo que você estava querendo, aquele algo mais, você encontrou hoje. Se coloque de pé, toda a igreja. Pastor, queria fazer isso que você fez no começo da reunião. Queria chegar para um demônio e falar: sai, e ele sair. Pastor, queria colocar a mão num doente, orar e ele ser curado. Pastor, queria tomar a Santa Ceia.
Até Abraão teve esse privilégio. Eu também queria, pastor, tomar a Santa Ceia. O pão e o vinho. O corpo e o sangue de Jesus. Às vezes a pessoa está numa igreja e ela só participa de uma parte, né? Só do pão. Ela não bebe o sangue. Você já viu um corpo ter vida sem o sangue? E você já viu um corpo que tem sangue ter vida sem o Espírito? Quantas e quantas vezes você entrou numa igreja e não sentiu o Espírito de Deus ali? Entrou vazio e saiu vazio. Não te preencheu. E você agora está ouvindo esta palavra, e mesmo que seja a primeira vez, algo diferente está falando no teu coração. Você está sentindo, de alguma maneira, que Deus está te chamando. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai, Abraão, eu vou te abençoar. Às vezes não. Vou dizer que, com certeza, você tem que romper com as tradições familiares, com as tradições religiosas. Pastor, se eu aceitar Jesus, se eu começar a fazer parte dessa igreja, minha família vai me abandonar. Meus parentes, meus amigos, meus vizinhos vão se afastar de mim. Que bom, hein? Vai facilitar a tua vida. Deus está falando: sai da tua casa e sai da tua parentela e vem para cá. Se eles te recusarem, não tem importância nenhuma. Se eles te abandonarem. Porque o Senhor Deus, esse Deus de Abraão, Ele está dizendo o seguinte para você: quando teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu te recolherei, porque eu sou o teu Deus. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Teu pai e tua mãe vão morrer, como todo mundo morre. Os teus vizinhos vão morrer como todo mundo morre. As pessoas que você tem medo que te abandonem, elas vão morrer também. Mas se você estiver com a tua fé no Deus de Abraão, Ele existe desde antes de Abraão. Jesus respondeu e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E Ele continua sendo. O nome dele é Eu Sou. O verbo está permanentemente conjugado no presente, no indicativo. Eu sou. Senhor, quando perguntarem o teu nome, o que eu digo? Diga: o Eu Sou te enviou. Ele é aquele que é. Ele não está morto, ele não faz parte do passado. E ele vai te garantir no futuro. Quando você precisar, lá no futuro, você vai estar garantido. Abraão viveu há 4.000 anos atrás, mas ele também não está morto, porque ele passou a crer no Deus de toda a vida, no autor da vida. E agora, este Deus está te chamando: sai da tua casa, sai da tua parentela, vem para cá, vem. E Deus quer ver qual vai ser a tua atitude agora, porque este é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Fazer como Abraão: sair, obedecer o Senhor. Deus está mandando você sair do mundo. Deus está mandando você sair da superstição. Deus está mandando você sair da idolatria. Deus está mandando você sair da Babilônia. Deus está mandando você abandonar tudo, sair da tua casa, no meio da tua parentela e vir. Esse é o primeiro passo. Dê o primeiro passo. As outras coisas Deus vai realizar. Você vai começar a ter visões como Abraão teve. Você vai ter contato físico com Deus, contato visual com Deus como Abraão teve. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Você vai ficar guardado para o futuro. E é tão fácil. É só sair de onde você está. A ordem qual é? Sai. Onde você está, você tem que sair do teu lugar agora. Saia do teu lugar. É muito simples. Deus está falando contigo. Quantos aqui nesta noite têm certeza que estão ouvindo a palavra de Deus?
Esta palavra está falando no teu coração e você não tem dúvida nenhuma que é Deus. Quantos estão sentindo isso? Levante a mão. Amém? Você está sentindo. Você que ainda não veio colocar a tua vida aqui no altar, você precisa vir. Para quê? Para conhecer Cristo, para ver o Cristo, como Abraão viu e se alegrou. Você vai se alegrar. Ele morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Ele foi preso pelas pontas para morrer no teu lugar. Você só precisa vir aqui e dizer: obrigado, Senhor, por ter feito esta obra de salvação na minha vida. Quantas pessoas neste momento querem receber o Senhor Jesus como o único Salvador? Levante a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a tua mão. Ergue, não se envergonhe não. Cristo não se envergonhou de você. Coloca as tuas pontas para o alto. Isso, ergue as tuas pontas para o alto. Jesus também abriu os braços para te receber. Olha aí, igreja. Então vocês que estão erguendo as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Venham. Eu quero chamar você que andou fazendo como Ló. Abraão disse para Ló: você vai para que lado, Ló? Ló falou: eu vou para Sodoma, lá que é legal. Às vezes você conhece a palavra, mas olhou para o mundo, para a Babilônia, para Sodoma e resolveu ir lá com os ímpios, viver no meio dos ímpios. Não há futuro em Sodoma, não há futuro em Gomorra. Estão reservados para a destruição. Só há futuro em Canaã, que foi a terra que Deus indicou para Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei, para Canaã. Então, saia da Babilônia. Eu estou falando com você que conhece a palavra, com você que já esteve na bênção de Abraão, já esteve em Canaã, mas fez como Ló, saiu, foi para Sodoma, foi para Gomorra, foi para Babilônia, mas lá não tem futuro. Você já viu que não adianta ficar ali, você tem que fugir e voltar para Canaã. O Senhor Jesus está te resgatando agora. Ele não quer que você fique em Sodoma, Ele não quer que você fique em Gomorra, Ele não quer que você fique na Babilônia. Você que estava na casa de Deus e se desviou, se afastou do caminho, o Senhor Jesus está te chamando agora. Então, se você sente o desejo de colocar a tua vida no altar: pastor, eu quero renovação. Estive em Sodoma, andei fazendo coisas que só aqueles habitantes fazem, mas eu estou querendo voltar para Canaã. Eu estou querendo pedir perdão agora. Então venha, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele vai te perdoar. Eu tenho certeza que Ele vai apagar todos os teus pecados. Então você que está sentindo o desejo de reconciliar a tua vida com Deus, de pedir o perdão dos teus pecados, de se consertar com o Senhor, então saia do seu lugar e venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Venha, não fica no teu lugar não. Se você está sentindo o Espírito de Deus fazendo esse convite a você para consertar a tua vida, para sair de Sodoma, para sair de Gomorra, para sair da Babilônia, então vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Isso, venha do jeito que você está. Venha. O Espírito Santo de Deus está me mostrando o seguinte: que há muitas vidas aí no auditório da igreja que estão aprisionadas, que precisam ser libertas do poder do pecado, que precisam de conserto, de aliança com Deus. O Espírito Santo está me mostrando que essas pessoas têm que vir aqui agora para serem restauradas. E o Espírito Santo quer que você se humilhe, porque quem se humilha será exaltado. Venha do jeito que você está, porque eu te digo que você não sairá daqui do jeito que entrou. Você vai sair daqui uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo poder de Deus.
Venha, porque não são só essas pessoas, não. O Espírito Santo está me dizendo para insistir, porque são muitas. Para não deixar essas vidas aprisionadas onde estão. Isso, venha, venha, porque hoje é noite de libertação. O Espírito Santo está acrescentando uma coisa nesse convite. Sabe por quê? O diabo tem tido tanto poder sobre a tua vida por causa dessa situação que você está. Por isso que você não tem conseguido vitória. Você tem dado brechas para o diabo. E o Espírito Santo quer fechar essas brechas. Não apenas expulsar o demônio da tua vida, mas impedir que ele entre novamente. Então, venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha. Essa palavra é para você. O Espírito Santo não apenas quer expulsar os demônios da tua vida. Não é só isso que ele quer, não. Ele quer impedir que os demônios entrem. Porque eu te digo, os demônios que foram expulsos voltarão com 7 espíritos piores do que ele. E se você não estiver preparado, o demônio vai te derrubar. O Espírito Santo quer fazer esta obra na tua vida. Venha consertar. Venha receber esta restauração. Saia do teu lugar agora. É tão chato quando o Espírito Santo fica me mandando insistir. É tão chato. Mas fazer o quê, né? Enquanto você não vier, ele vai ficar chamando. Porque ele te ama. Porque ele quer te renovar, te transformar. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez. E não vou falar mais. Mais uma vez, em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha aqui na frente colocar tua vida no altar. Vamos dobrar os joelhos aqui. Os que estão chegando, venham rapidamente. Cheguem e dobrem os joelhos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou tendo uma visão do Cordeiro. E eu sei que é Ele que garante a minha salvação. Porque Ele foi sacrificado no meu lugar. E pelo sangue do teu Cordeiro, eu peço o perdão dos meus pecados. Me restaura, Senhor, porque Ele é o meu único e suficiente Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.